Boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhores e senhoras deputados, deputadas. Quem nos assiste pela TV Alerj, também pelas redes sociais. Mais uma vez faço uso dessa tribuna e agora para mais uma vez felicitar a vitória da educação e da saúde tão combalidos nesse estado, que vem privilegiando uma política de segurança pública genocida, vem investindo sumariamente recursos que poderiam e deveriam ser destinados, por exemplo, a melhorar as condições do sistema penitenciário, que vive um surto de tuberculose, que não coloca em risco só aos presos, mas aos funcionários e principalmente a toda a população, porque é a circulação de pessoas. Mas o Estado insiste em manter uma segurança pública genocida, a radicalização de um discurso que se materializa numa prática extremamente repulsiva, que vem custando vidas que somaram-se só nos 100 primeiros dias, 434 mortes evitáveis. Nós, enquanto presidentas da Comissão do Trabalho, Legislação Social e Seguridade, estamos nos debruçando também e queremos cobrar dessa casa, das comissões de orçamento, que nós nos debrucemos sobre os números investidos em uma continuação de segurança pública que não vem obtendo resultados. Veja, 2,3 bilhões foram gastos, 2,3 bilhões de reais em segurança pública. Ou seja, em ações questionáveis, com o uso de snipers, com o uso inconstitucional de helicópteros, drones, 2,3 bilhões de reais. Deputado Luiz Paulo, aqui presente, é alguém que gosta de se debruçar sobre orçamento, alguém que tem uma relação muito amigável com os números, que gosta de embasar muito bem as suas falas e as suas proposições e críticas. Ouvir que em 100 dias nós tivemos 2,3 bilhões de gastos com equipamentos e ações de segurança pública que, no mínimo, questionáveis, porque não apresentam números de decréscimo, por exemplo, inclusive das mortes, e não só mortes, mas da morbidade dos agentes de segurança pública, por exemplo, da ponta. Veja, nós temos números alarmantes. Nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de vidas ceifadas. E aí nós estamos fazendo uma conta generalizada, porque vidas, todas são importantes. Nós temos poderes constituídos, nós temos um sistema de justiça, nós temos um judiciário, nós temos um sistema, uma segurança pública. Só em 2018 foram aproximadamente 5 mil casos de homicídio. E o perfil das vítimas geralmente é o mesmo. Veja, quando nós falamos já com dados científicos, e os dados que nós usamos aqui são dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, do mapa de violência. Nós não usamos dados que não são ou não sejam oficiais e que venham da própria máquina pública de produção de dados. São todos jovens, do sexo masculino, pretos ou pardos, como, por exemplo, o jovem Douglas. E eu vou usar o caso do Douglas de São Paulo, porque antes de morrer, ele disse uma frase: por que o Senhor atirou em mim? Veja, nós estamos num momento dramático
de extrema instabilidade na democracia brasileira, onde se despreza a produção científica, onde o IBGE está sob ataque. Amanhã haverá uma ação dos funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em defesa do censo. Veja, o censo brasileiro, que utiliza instrumentos de pesquisa, de coleta de dados, dos mais confiáveis do mundo. Nós temos um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, deputado Luiz Paulo, que em nenhum momento houve sequer, seja de qual governo, qual bandeira fosse, o mínimo questionamento desses dados que sofrem recortes para os estados e municípios, para que as políticas públicas sejam construídas a partir dos dados cotejados pelo censo. O censo é uma das pesquisas mais importantes, porque ela mostra o retrato do Brasil. Ela diz quem nós somos. E o censo está sob ataque. É impossível que se tenha uma sociedade digna, em que nós possamos olhar para nós e pensar no avanço dessa sociedade com supressão do questionário de perguntas, veja, sobre ensino, sobre educação, sobre transporte, mobilidade urbana, deputado Luiz Paulo, deputada Renata Souza. Nós temos um dos piores sistemas de transporte. Não deveria ser assim, porque temos técnicos brilhantes. Mas o nosso tema central é a segurança pública, no sentido de mostrar que o que vem sendo investido em segurança pública só vem corroborar o desejo de mão única, de manter o que era discurso, bravata, materializada em ações midiáticas descompensadas, e que nos traz para números alarmantes que nós só vimos no ano de 1998, na vigência do que ficou conhecida como gratificação faroeste. Entre os homicídios cometidos por policiais em atuação, os chamados autos de resistência, em 2018 foram registrados 1.534 casos. Nesses 1.534 casos, estavam pessoas usando guarda-chuva, pessoas que se assustaram, mas que têm um elemento que é impossível de se esconder ou de omitir, que é a cor da sua pele. Está aqui. Sendo que 35% desses autos de resistência foram registrados na Baixada Fluminense, que é uma área aqui do estado do Rio de Janeiro que conta com os maiores índices de homicídio do estado. Nós estamos nos matando. É impossível que a gente, nesta casa, deputado Luiz Paulo, deputada Renata Souza, não possamos cobrar do executivo do estado uma resposta, porque 2,3 bilhões de reais investidos em ações que só priorizam, deputado Rodrigo Amorim, a compra de equipamentos. Eu não entendo. Outro dia eu ouvi de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, que dizem tantas bravatas, mas quando vão fazer um exame de sangue desmaiam. Eu não sei. Veja, está em curso uma política racista, e eu digo porque falo uma política racista, que
que se alinha nas 3 esferas de governo desse país. Desde o governo central até os seus pares no município com seus discursos descabidos, e no Estado se agrava cada vez mais. Porque dizem, quem gosta de pobre, então já demonstra que odeiam pobre. E os pobres no Brasil, segundo o censo de 2010, são mulheres negras e jovens negros que vivem nas piores condições de vida nesse país. E no estado do Rio de Janeiro, onde a distância entre pobres e ricos é 33 vezes maior do que em qualquer outro estado do Brasil. Isso dá conta de um racismo. Veja, raça enquanto fator social, enquanto fato social recorrente, pois é uma única cor de pele e um grupo populacional que morre em decorrência dessa política insana que não prioriza a inteligência. Veja, mas não é a inteligência para matar, é a inteligência para evitar que armas entrem clandestinamente, como em condomínios da Barra, por exemplo, em que só mora, com certeza moram pessoas muito honradas, a vizinhança é a melhor possível. Eu que venho do Borel sei o quanto o valor da vizinhança é importante. Veja, a inteligência é importante para que se preserve a vida e a saúde dos policiais da ponta, os chamados da pista, que estão nas sombras, mutilados, humilhados. Só que o grande, e que são também jovens e negros. Veja, já encerrando a minha fala, senhor presidente, nós vamos insistir em cobrar do Executivo que responda em relação ao orçamento, porque temos fechamento de maternidades e seminários em grandes centros aqui do Rio de Janeiro para compra de armas financiados por grandes indústrias armamentistas norte-americanas. Nós precisamos começar a cobrar e colocar os nomes nos devidos bovinos. Muito obrigada, senhor presidente.